O senso comum levou o Brasil a ser considerado um dos principais exemplos de sucesso mundial do desenvolvimento recente do agronegócio. Mas existe uma diferença importante entre agronegócio e a produção primária na fazenda. O agronegócio inclui a produção primária na fazenda e também todos os segmentos agroindustriais que estão a montante e a jusante da fazenda. Não há dúvidas de que o Brasil teve um desempenho muito importante na produção primária do agronegócio mundial nos últimos anos. E a participação brasileira é crescente e importante aí. Mas e em relação à participação dos grupos brasileiros nos demais segmentos do agronegócio feito no Brasil? Estou falando especificamente dos segmentos agroindustriais, que são aqueles que melhor remuneram capital e trabalho, como produção de sementes, agrotóxicos e a comercialização em si. Como está a participação brasileira nestes segmentos? Um estudo de mais de 5 anos sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio no Brasil permitiu identificar qual que é a participação brasileira e qual que é a participação de grupos estrangeiros multinacionais nos diferentes segmentos das cadeias produtivas. De forma geral, cadeias como a cadeia produtiva da soja têm uma participação brasileira no total relativamente baixa, tá? De menos de 25%. E contraste com cadeias produtivas como a cadeia de carne bovina, em que a participação doméstica de grupos domésticos é maior do que a participação de grupos estrangeiros. Isso varia de segmento produtivo para segmento produtivo. Por exemplo, no segmento agropecuário, que é a produção primária dentro da fazenda, em todos os casos, a participação brasileira é maior, porque os produtores são brasileiros essencialmente, as empresas operando em grande parte são empresas brasileiras, mas em outros segmentos, como o segmento de agrotóxicos e saúde animal, a participação brasileira é menor. Estes são segmentos que demandam enormes investimentos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e que contam com proteção de patentes que acabam hoje restringindo a participação de grupos brasileiros, que quando existe é mais em produtos genéricos do que em produtos de vanguarda patenteados, né? Esta situação cria um agronegócio essencialmente heterogêneo no Brasil do ponto de vista da origem dos investimentos em cada segmento produtivo. A gente tem segmentos como, no caso da semente de soja, que são essencialmente controlados por grupos multinacionais estrangeiros. Também no caso dos segmentos de agrotóxicos e saúde animal, onde a participação brasileira é diminuta e isso é preocupante. Por outro lado, existem segmentos mistos, onde não há um controle nem doméstico nem estrangeiro, e pelo contrário, estes segmentos contam com investimentos tanto feitos por grupos brasileiros quanto por grupos estrangeiros. Isso beneficia a dinamização destes outros segmentos mistos, em amarelo na figura. Por fim, com destaque, alguns segmentos com maior participação doméstica, destacados em verde aqui, claramente no caso da produção primária na fazenda, mas também em alguns outros segmentos onde há apoio estatal, com destaque aqui, por exemplo, para o desenvolvimento de novas variedades de cana, com apoio da rede RIDESA, rede de universidades RIDESA, que depois repassa essas tecnologias para o mercado. Portanto, se o Brasil é destaque na produção agropecuária na fazenda, no agronegócio como um todo, a situação é muito mais complexa. E o Brasil precisa de uma estratégia para investimentos em segmentos que melhor remuneram capital e trabalho, como é o caso dos segmentos agroindustriais. No PIB brasileiro de 2021, enquanto a produção agropecuária respondeu por 8% do PIB nacional, o agronegócio como um todo respondeu por cerca de 27% deste PIB. Se o Brasil tem uma política agrícola importante para a produção primária na fazenda, o Brasil precisa ainda de uma política agrícola clara para o desenvolvimento da participação brasileira nesses segmentos agroindustriais que melhor remuneram capital e trabalho.